O que você faz quando você é ameaçado? Muita gente acaba correndo, mas diferente do que você pode imaginar no mundo da tecnologia, não é uma opção. E a Intel, ela está sendo ameaçada, mas ela não pode correr. O que ela pode fazer é melhorar. E a concorrência acaba ajudando. Com novos players no mercado, a Intel acabou trazendo novidades bem interessantes. Depois de trazer o Meteor Lake com um grande avanço, a Intel traz mais uma inovação com Lunar Lake. E muitas das inovações que a gente está vendo aqui, a gente vai ver chegar no seu PC. Mas quais são elas? São todas elas positivas? Alguns números diminuíram de uma geração para outra, que costuma ser bom, mas o que você diria de menos núcleos no seu processador? Será que isso vai ser bom? E você não tem a opção de fazer upgrade de memória? Será que isso vai ser uma coisa boa? E o consumo? Como fica? Será que vai ser o suficiente para bater a concorrência? A gente teve algumas dessas respostas e voltamos com algumas dúvidas, mas eu vou compartilhar com vocês diretamente aqui do Intel ITT, o Intel Technology Tour aqui de Taiwan. Pois é, caso você esteja um pouco por fora, desatualizado, a Intel teve alguns problemas nos últimos anos, principalmente em relação à litografia. Ela teve problemas para se desenvolver e ficou presa nos 10 nanômetros, que acabou virando o Intel 7, que continuava sendo 10 nanômetros, mas um pouco mais evoluído. Com a mudança na direção, a Intel disse que traria muitas inovações e trariam 4 nodes em 5 anos, uma evolução que não é vista há muito tempo. E eles trouxeram o primeiro passo, que é o Meteor Lake, que introduziu uma coisa que eu não sei se você já ouviu falar, chama inteligência artificial. Eu sei, talvez não seja uma coisa, né, que você tenha ouvido ultimamente, mas ela está em alta. E a Intel trouxe a NPU dentro do seu chip. E é claro, você deve se perguntar, beleza, mas o que eu faço com essa NPU? E é a pergunta que a gente tem, porque com o assunto girando todo em torno da NPU, acabou esquecendo de se falar da eficiência energética, e esse é o ponto. A Qualcomm está trazendo o Snapdragon para notebooks, ou seja, a arquitetura ARM, o mesmo que a gente vê nos notebooks da Apple. Não é exatamente a mesma arquitetura, mas a mesma tecnologia ARM. E a vantagem da ARM em relação ao x86 é justamente a eficiência energética, um ponto que a Intel vem sofrendo bastante nos últimos anos. Mas com a chegada do Meteor Lake, eles conseguiram avançar absurdamente em relação a isso, se comparado com as gerações anteriores, ou mesmo com a 13ª geração, que tem um outro objetivo. Eles acabaram separando entre eficiência energética e alta performance. A Intel conseguiu trazer uma grande evolução. Agora com Lunar Lake a gente vê um passo à frente. Lunar Lake vai ser a evolução de Meteor Lake, ou seja, traz muitos dos conceitos que foram levantados com Meteor Lake, mas eles avançam ainda mais. A gente vê promessas de saltos de desempenho de até 50% e principalmente eficiência energética. Se prepara que você vai ouvir muito sobre isso e, na verdade, é até mais gostoso ouvir sobre isso do que inteligência artificial. É claro que a Intel falou sobre inteligência artificial porque é a palavra do momento. Se não tiver inteligência artificial, não vende. Mas é legal ouvir que a gente teve outros avanços interessantes para você que está aí usando o notebook no dia a dia. A primeira, obviamente, é a sua bateria durar mais. Com esse avanço de eficiência energética, remodelando o chip, nós tivemos um maior aproveitamento do espaço. Algumas coisas são positivas com isso, outras talvez nem tanto. Se você olhar para o chip, você vai perceber que ele mudou muito fisicamente. Ele nem parece mais aquele tradicional chip de notebook, ele parece um SoC mesmo, né? Ele parece aqueles chips para smartphone ou, sei lá, para outros dispositivos. E faz sentido, porque isso é a eficiência. Trazendo os componentes mais próximos dos núcleos e juntando tudo, você acaba com uma eficiência maior, até mesmo na distância física. Mas para essa distância física diminuir, eles precisaram trazer um outro componente que já não era exatamente fácil de fazer upgrade, que é a memória. Sim, a memória já não pode ser aumentada nos notebooks há algum tempo em vários modelos, justamente porque é mais eficiente soldar o chip na placa-mãe. A Intel trouxe agora os chips junto do processador, literalmente, tá no mesmo pacote. E claro, o chip é minúsculo, mas aqui pelo menos a gente consegue ter uma ideia, né, de como ele é de fato. Para quem tá acostumado com um processador, de repente você pensa assim, não, são só núcleos, mas hoje é um SoC, ou seja, é praticamente o sistema todo num chip só. E esse aqui é o chip, e a gente consegue ter uma visualização do que é. O núcleo, tradicionalmente, como você pensa, né, os núcleos do processador, eles são basicamente isso aqui e isso aqui.
Olha só, esses daqui são os núcleos de eficiência e esses são os núcleos de performance. Fica bem evidente aqui que os núcleos de eficiência são menores e os núcleos de performance são maiores. Nessa configuração aqui a gente tem uma configuração 4+4 e dessa vez a gente não tem mais o hyperthreading. Pois é, eles deixaram de lado o hyperthreading porque eles dizem que é possível conseguir a mesma performance ou até mais performance com uma maior eficiência. Ainda está presente aqui o que você tem que é necessário para o hyperthreading, mas ele não está ativado, por assim dizer. A gente tem também a nova GPU. Nós temos a GPU Z2, que nada mais, nada menos é do que a tão aguardada Battlemage. Pois é, então a gente teve a primeira geração das Intel Arc para desktops e também para notebooks e para todos os processadores. O gráfico integrado agora é baseado nas Z, que nada mais são do que as placas para desktop, só que numa escala muito menor, e eles já disseram que isso aqui também vai escalar para desktop ou vai descalar para outras coisas. Aqui a gente tem uma GPU que é mais voltada para eficiência energética, né? Então eles mexeram muitas coisas, eles prometem mais eficiência na GPU, prometem mais compatibilidade, o que é bem importante. A primeira geração das GPUs no geral para a Intel sofreu bastante e agora eles prometem uma maior compatibilidade já no lançamento dos jogos, o que vai ser também a partir de drivers. E a gente consegue ver a construção como um todo. A gente tem aqui controladora PCI Express 4.0, 5.0, nós temos conectividade, temos Bluetooth, nós temos Wi-Fi 7 e nós temos uma mudança geral. A gente já teve uma grande alteração com os Meteor Lake, com a geração anterior para notebooks, com os primeiros Intel Core Ultra, e agora na nova geração o salto deve ser ainda maior. A gente fala de saltos de 40%, 50%, 60%, enfim, são ganhos que a Intel diz que está bem confiante. Mas o mais curioso mesmo, né, quando a gente fala de SoC, né, o sistema todo no chip, é que agora mais um componente chegou no chip em si, que são as memórias. Você está pensando, pô, mas a memória a gente já vinha com memórias soldadas para conseguir uma maior eficiência. E de fato, né, você conseguia uma maior eficiência energética e você conseguia inclusive uma construção mais compacta, sem precisar colocar os módulos, os pentes de memória mesmo. E agora a memória chegou ainda mais perto. Ela veio parar no chip. Então nós temos aqui configurações que vão de 16 a 32 GB, então a configuração mínima vai ser de 16 GB, mas a configuração máxima vai ser 32. E sim, o chip de memória vem soldado aqui. Nós temos memórias LPDDR, que são memórias bem mais rápidas e que inclusive devem ajudar na questão da performance em games. Pois é, nós temos uma GPU que tem acesso direto a essa memória. Na verdade, todos os componentes, o CPU, NPU e GPU têm acesso direto à memória, uma largura de banda maior e um acesso fisicamente muito mais próximo. Então isso deve melhorar muito a performance, inclusive para aplicações em inteligência artificial que façam uso local do seu hardware, também devem melhorar muito justamente por conta disso. Agora, se você já não podia fazer upgrade de memória, agora você pode muito menos. Se vai ser bom ou vai ser ruim, como que isso vai escalar no futuro, se a gente vai conseguir aumentar a quantidade de memória que está lá, talvez nas próximas gerações. Nessa, o padrão provavelmente vai ser 16 GB. E aí vocês perguntam, mas como é que eu vou saber qual que vai ser 16, qual que vai ser 32 GB? Bom, a Intel diz que não está preocupada com isso, porque os entusiastas já sabem que eles precisam de 32 GB. Vocês já sabem como identificar isso? A gente não sabe, a Intel parece que também não está muito preocupada com isso no momento. E claro que o foco maior é a eficiência energética, então finalmente nós voltamos para o lado da eficiência. Claro que a concorrência tem empurrado bastante para esse lado e os notebooks em si, já que a gente está falando de processadores para notebooks, eles realmente precisam focar em uma eficiência energética, o que significa a sua bateria durar muito mais, mas isso obviamente sem perder performance. Um dos exemplos mais básicos que a gente pode mostrar para você é justamente para de repente consumir um conteúdo, e a gente tem aqui uma demonstração mostrando, por exemplo, como isso vai refletir no seu uso diário. Aqui a gente tem uma demo rodando com o Lunar Lake e Meteor Lake com a geração anterior, e a gente consegue ver aqui uma eficiência energética, praticamente o dobro do consumo aqui no Meteor Lake para executar a mesma tarefa. Aqui o que está acontecendo é um vídeo, né, sendo feita a decodificação, ou seja, como você recebe na tua casa o vídeo. Ele está rodando no Meteor Lake, no Lunar Lake, só que para o Lunar Lake está consumindo aqui por volta da metade. Lembrando que isso aqui é pré-produção, a gente tem até aqui os notebooks que são modelos de pré-produção, né? Eles ainda não são a versão final, mas inclusive parecem muito próximos. E a gente já consegue ver uma grande eficiência energética. E isso aqui é o que realmente deve importar, porque apesar da gente sempre testar com aplicações pesadas e tudo mais, o uso diário é a realidade. E
esse aqui é um dos usos mais comuns, você consumir mídia hoje em dia. E uma eficiência dessa com certeza reflete na durabilidade da bateria no seu dia a dia. E por que eu digo que tem outras informações mais interessantes do que só falar da NPU? Sim, a Intel falou sobre isso no evento, eu perguntei pro Robert Hallock. Tá, e em relação a processamento com outras partes do chip, como a GPU, nós temos agora a Z2, que são as Battle Mage, inclusive é um alento, porque nós teremos sim a continuação das GPUs. Não faz sentido a Intel parar de desenvolver as suas GPUs para desktop que podem trazer benefícios para notebooks. E inclusive eles disseram que a GPU é parte importante do total de TOPS, de trilhões de operações por segundo em inteligência artificial, porque sim, hoje temos muitas aplicações que são otimizadas para a GPU. A NPU ela é eficiente em boa parte das aplicações, mas tem muita coisa que trabalha em GPU, justamente porque a concorrente mais forte do momento, a Nvidia, trabalha muito em cima de GPU, ela é a líder do mercado, então obviamente não faz sentido. Boas notícias para você que está pensando em uma concorrente no mercado, a gente está precisando bastante, eles obviamente não falaram sobre Battle Mage, mas sim, a gente vai ter continuação e melhor, eles disseram que a eficiência que nós vimos com as Battle Mage, que podem ter até 50% mais performance, e ele falou assim, mas você pode fazer a conta. Eu perguntei sobre números, eles não falaram, mas você pode fazer as contas aí em relação aos concorrentes. E olha, o que eu posso dizer para vocês é que é só você pegar a GPU do Meteor Lake, da atual geração, botar mais 50% e imaginar que a AMD talvez esteja com grandes problemas no território de APUs. Então o gráfico integrado vai ter um papel importante. Nós vimos jogos rodando em demonstrações e eu vou dizer que a performance estava bem interessante. Nós vimos o Fórmula 1 2024 rodando em Full HD, rodando com a configuração no alto e com o ZSS, com o upscaling da Intel. Eles também prometeram uma maior otimização para os games, uma vez que todo o trabalho que aconteceu com as ARC vai continuar com as Battle Mage, ou seja, tudo que eles já trouxeram de atualizações de drivers, de evolução, vão continuar sendo vistas na próxima geração. Então, sim, também falamos sobre jogos. Mas apesar de todas essas promessas de evolução, melhorias e tudo mais, tivemos dois pontos bem interessantes. O primeiro, obviamente, foi a memória. Como eu disse, você não tem mais a opção de fazer o upgrade de memória, mas isso poderia ser simplesmente contornado pela fabricante soldando mais memória no PCB. Isso agora não é possível, já que a arquitetura está limitada a 32 GB. Sim, é uma quantidade de memória suficiente, aliás, é bem mais do que as configurações de entrada da Apple, e as configurações com menor quantidade de memória devem ser 16 GB, então mínimo de 16, máximo de 32. Claro, temos a parte da eficiência, os chips próximos, isso beneficia todos os componentes, beneficia CPU, beneficia NPU e GPU, porém existe essa limitação, pelo menos em Lunar Lake. Deve ser o suficiente para notebooks ultra finos. E perguntando para a Intel se eles iam ter uma forma de explicar isso, tipo, e agora, eu compro com 16 ou 32? Como é que vai estar isso no nome do chip e tal? Eles falaram, não se preocupa. Quem precisar de 32 sabe que precisa de 32. Eu não acho que é uma explicação muito boa, para falar a verdade, né? Uma vez que eles trocaram de Intel Core i para Intel Core Ultra, eu acho que adicionaram mais uma camada de dificuldade para você entender exatamente o que você está comprando. E se você olhar os números, talvez você tenha notado, mudou muita coisa na configuração do chip, mas uma coisa que eles focaram bastante é que agora nós temos 4 núcleos de performance e 4 núcleos de eficiência. E é só isso. A gente não tem mais núcleos. E pior, não são 4 cores, 8 threads nos núcleos de performance, são só 4 cores, 4 threads. Óbvio, eles explicaram que nós teremos realmente uma configuração só com 4 mais 4, ou seja, 8 cores, 8 threads. É um número menor de cores e threads, mas segundo a Intel não vai fazer falta. Inclusive, sem o HT, eles conseguem uma performance superior à geração anterior. Nós tivemos uma evolução muito grande nos P-cores e nos E-cores, mas principalmente nos núcleos de eficiência, os E-cores, que a gente já tem isso para desktop. Então, na 13ª, 12ª, 14ª geração, a gente já tem isso. Mas para notebooks eles são ainda mais importantes. E sabe o que é mais legal? Você está pensando assim, como é que eu vou rodar o meu jogo com núcleo de eficiência? Você está de sacanagem. Bom, Hypertransport não é exatamente muito amigo dos jogos, aliás, tem muita gente que desabilita isso, mas para você rodar os jogos, segundo a Intel, 8 núcleos é suficiente, eu vou ser obrigado a concordar nesse sentido, e mais do que isso, os núcleos de eficiência estão muito mais poderosos. Dá pra gente comparar os núcleos de eficiência com os núcleos de performance da 13ª geração, o que é muita coisa. Ou seja, mesmo os núcleos de eficiência têm muita performance e tudo isso consumindo muito menos. Então, uma evolução realmente interessante por parte da Intel. Claro, tudo isso falta comprovar, tudo que a gente viu até agora é sobre a arquitetura. A gente não viu nada sobre produto, a Intel não falou sobre line-up, não falou qual vai ser a configuração para um Core Ultra 5, 7, 9, mas tudo que eles apresentaram para arquitetura parece bem interessante e o mais legal é que
Conversando com eles, eles estão muito confiantes nos números. Inclusive disseram que, olha, tudo isso são números que nós temos por enquanto. Talvez lá na frente possa melhorar. Então é bom ver a Intel trazendo números nos quais eles sentem confiança e pensar que daqui a algum tempo a gente vai ver esses processadores no mercado e podem até ter mais performance. A concorrência chegou, temos Snapdragon X Elite chegando no mercado, a Intel só vai chegar no finzinho do ano. Eles também vão trazer os notebooks com Copilot Plus, parece que a Intel meio que brigou com a Microsoft, ou a Microsoft brigou com a Intel e acabou preferindo a Snapdragon, ou no caso a Qualcomm, mas na verdade não, a Intel disse que tá tudo bem, tá trabalhando junto com a Microsoft, e inclusive o processador deles é mais do que suficiente para atender os requisitos para o Copilot Plus, 48 TOPS, que é acima do que pede, e tá bem a par aí do que a concorrência traz. Se é importante para você ou não o Copilot Plus, aí já é um outro assunto. A Intel disse que está pronta para isso e está pronta para a concorrência. Ah, mas a Qualcomm vai soltar primeiro. É verdade, mas segundo a Intel, quem pode mesmo trazer em quantidade esses produtos para o mercado são eles. Se vai ser verdade ou não, a gente vai descobrir muito em breve, e inclusive os produtos vão chegar no mercado. A gente já conseguiu colocar as mãos em algumas versões que ainda não são finais dos produtos, mas a gente já viu alguns notebooks Asus e de outras marcas aqui na Computex, e a gente vai ver os produtos finais só lá para o final do ano. Então quer dizer que acabou os notebooks gamers? Não, não acabou os notebooks gamers. O Lunar Lake não é especificamente para notebooks gamers, inclusive nós vamos ter arquitetura específica para isso, que vai ser a sucessora da 14ª geração. Então ainda vamos ter processadores com alta performance para notebooks. E até o outro ponto polêmico, que é o HT, a Intel disse que, olha, a gente não abandonou de vez, ele não está presente, mas não quer dizer que ele não possa voltar no futuro em outros produtos. Então tivemos várias dicas de produtos futuros, inclusive para desktop. Se não é para você interessante notebook, saiba que a tecnologia que nós vemos no notebook, elas vão estar presentes no desktop, e isso vai ser bem interessante numa plataforma onde a gente não tem essas limitações para notebooks super compactos. Nos notebooks isso permitiu placas-mãe mais simples, com PCBs, com menos camadas e mais baratos para os concorrentes, o que talvez não se traduza em notebooks mais baratos para a gente, mas pelo menos vai ser mais eficiente, notebooks mais finos e com sistemas de refrigeração bem mais compactos, menos barulhentos. Quem sabe até a gente pode sonhar com algum concorrente para o MacBook Air, né? Seria muito bom não precisar ter uma fan fervendo na tua perna. E você está interessado na nova geração Lunar Lake? Você acha que a Intel vai conseguir concorrer com a Qualcomm? Será que eles vão ter uma resposta para os processadores Ryzen AI 300 da AMD? Deixa aí nos comentários o que vocês acham das Battlemage. Será que a gente vai ter uma performance realmente assustadora a ponto de colocar medo na AMD? E aí, será que a gente vai ter um MSI Claw decente dessa vez com Battlemage? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações aí de novos vídeos, e a gente se vê aqui para mais novidades da Computex. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!